Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ensino Total. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer um assunto para vocês que é bem interessante e que muitos de vocês ainda têm dúvida, que é sobre a prova de português, no vestibular da UVA. Então, muitos alunos, quando vão fazer a prova da UVA, eles têm essa dúvida, como é que funciona a prova de linguagens, Como é que é cobrado, como é o estilo de questões, que o vestibular da UVA costuma cobrar. Então, eu resolvi trazer esse vídeo como uma forma de ajudar vocês que estão se preparando aí para o vestibular da UVA, tá? Eu sei, e vocês bem sabem, que o vestibular ele foi cancelado, por conta do atual momento que nós estamos vivendo, da pandemia e tudo mais. Mas daqui a um tempo, a UVA pretende voltar com o vestibular. Então, é importante que vocês continuem estudando, que vocês continuem revendo as provas anteriores, que vocês continuem dando uma olhada nos editais anteriores. Então, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo como uma forma até de ajudar vocês, de dar um direcionamento, por onde que vocês vão direcionar os estudos na área de linguagens, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, no vestibular da UVA, você tem que ter essa noção de que na área de linguagem, sobretudo, ela é muito específico, tá? Então, na prova de linguagem, são questões muito fechadas, questões de gramática mesmo, E aí eu compilei algumas das questões que mais caem e aí eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Lógico que vão ter questões de literatura também, tá? E sobre a literatura é importante que vocês deem uma olhada porque em cada edital que a UVA lança vão ter novas obras. Então vocês vão olhar nas obras, quais são as obras e autores que estão sendo cobrados para aquele vestibular que você vai fazer e claro, você vai estudar, tá? E sobre a gramática, tem algumas questões que mais caem. Por exemplo, essa primeira questão aí que eu coloquei para vocês, de oração subordinada adjetiva, Inclusive, no vestibular 2020.1, caiu uma questão sobre isso no último vestibular que a UVA cobrou. E essas questões de oração subordinada adjetiva têm caído bastante. Então, é importante que vocês deem uma olhada, Pesquisem mais a fundo sobre esse tipo de questão. E aí tem essa questão 8. No período, havia uma semana que se correspondia por cartas, onde a vida de ambos era descrita como um diário. A oração sublinhada deve ser classificada como? Bom, gente, quando você se deparar com esse tipo de questão, primeiro, você vai ter que entender um pouco sobre gramática, tá? Então, como eu já disse, a UVA ela vai cobrar essa gramática. Então, você vai observar dentro da oração. Primeiro, você vai procurar qual é a oração principal aqui. Nesse caso, havia uma semana que se correspondia por cartas, é a nossa oração principal, Por que é a nossa oração principal? Porque é aquela oração que tem sentido completo. Onde a vida de ambos era descrita como um diário, precisa dessa oração para poder fazer sentido. Então, por conta disso, é uma oração subordinada, onde a vida de ambos era descrita como diário. E aí a questão quer saber, esse tipo de oração, ela é oração subordinada adjetiva restritiva, oração coordenada assindética, oração coordenada sindética explicativa ou oração subordinada adjetiva explicativa. Então, como eu já disse, a gente já descobriu que ela é uma oração subordinada. E aí a gente tem que entender agora se ela é adjetiva explicativa ou adjetiva restritiva. Ela é adjetiva porque ela vem com o pronome relativo, onde, e ela tem valor de adjetivo. Nesse caso, onde a vida de ambos era descrita como diário, vai estar restringindo esse termo cartas. Então, por conta disso, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por que que não é explicativa? No caso da explicativa, ela sempre vem entre vírgulas. Então, vocês fiquem ligadinhos nessa dica. Como não está entre vírgulas, ela é restritiva, tá? O próximo tipo de questão que cai muito na UVA é questões de acentuação, tá? Inclusive, nesse vestibular 2020.1, teve uma questão de acentuação também. E aí, quando o aluno se depara com esse tipo de questão, ele fica assim, meu Deus, perdido, E uma dica que a gente dá aqui para vocês é que vocês leiam bastante, porque a leitura ela vai ajudar vocês não só a resolver esse tipo de questão, como também na prova de redação, porque quando você lê, você amplia seu vocabulário, você aprende novas palavras, você começa a entender um pouco da grafia de determinadas palavras.
Então, com a leitura, você já vai se habituando a essas regras de acentuação, certo? Sem precisar estudar aquelas regras todas. Então, segundo essa questão, ele pergunta: devem receber acentuação gráfica todas as palavras? Alternativa: letra A, papéis, réu, antônimo e hemisfério. Letra B, picolé, maracujá, tipóia e raiz. Letra C, viuvinha, vem, eles, por, verbo e cajuína. Ou letra D, colmeia, peru, ciência e cientista. Nesse caso, dessa questão, segundo a regra das oxítonas, né, se você estudar a gramática, você vai entender que papéis e réu é acentuado porque termina em ditongo aberto, né? E são acentuadas as palavras que terminam em ditongo aberto. Então, nesse caso, são acentuadas papéis e réu. Então, aqui a gente já tem a letra A. Antônimo. Será que antônimo é acentuado? Sim, antônimo também é acentuado porque segue a regra das proparoxítonas, que diz que todas são acentuadas. Então, você tem que estudar a gramática. E no caso de hemisfério, é acentuado também porque a penúltima sílaba tônica, né, e é terminada em um ditongo aberto, I, O. Então, nesse caso, é acentuado também. Mas não precisa, gente, vocês se preocuparem com essas regras todas. Como eu disse, leiam, porque a leitura vai ajudar vocês nesse sentido. A próxima questão é uma questão de sintaxe dos termos da oração, que tem caído bastante também essas questões de sintaxe. Inclusive, eu selecionei essa questão do vestibular 2019.1, perdão. E nessa questão, ele vai falar sobre o pronome me. O pronome me tem função de adjunto adnominal em letra A, sujaram-me a camisa, letra B, diga-me toda a verdade, C, traga-me estas compras da feira, ou D, não me deixe suas obrigações. Quando você se deparar com esse tipo de questão sobre adjunto adnominal, aí você tem que lembrar de uma dica. O adjunto adnominal, ele sempre vai dar uma ideia de posse na oração. Então, se você conseguir substituir esse pronome me por minha, ou meu, aí você vai conseguir encontrar a resposta correta. Então, vamos ver dentro dessas alternativas qual a que melhor se encaixa. No caso da letra A, sujaram minha camisa. Você pode substituir por sujaram minha camisa? Pode. Então, já encontrei aqui uma possível resposta. Letra B, diga toda a verdade a mim. Não está tendo essa ideia de posse. Então, já descarta a letra B. Letra C, traga estas compras a mim. Também está descartada porque não está tendo essa ideia de posse. E na letra D, não deixe suas obrigações a mim. Também não seria uma alternativa que melhor se encaixa aqui. Então, nesse caso, o gabarito correto seria a letra A. Sujaram-me a camisa, certo? Próximo tipo de questão é uma questão sobre figuras de linguagem. Na UVA vai ter muitas questões sobre figuras de linguagem, inclusive eles adoram colocar um trecho de um livro e pedir para vocês dizerem qual é o tipo de figura de linguagem que está ali. E é isso que acontece nesse tipo de questão. É uma questão tirada do vestibular 2018.2. E aí ele pergunta: a natureza parece estar chorando a perda. É uma citação de Machado de Assis. Temos um exemplo de letra A, figura de pensamento, hipérbole. Letra B, figura de pensamento, prosopopeia. Letra C, figura de palavra, metáfora. Ou letra D, figura de sintaxe, anáfora. Nesse caso aqui, a natureza parece estar chorando a perda, a gente tem o gabarito, a letra B, figura de pensamento, prosopopeia. Por quê? Porque a prosopopeia, ela é aquela figura de linguagem que atribui a seres inanimados ou irracionais, nesse caso aqui a natureza, sentimentos humanos. A natureza, ela não chora, né? Quem chora é o ser humano. Então, por isso que o gabarito correto seria a letra B e não as demais alternativas. Outro tipo de questão também que cai bastante na UVA são questões sobre sufixo. Sufixo vem caindo bastante também. Eu fiz uma pesquisa nas provas anteriores e vi que é uma das questões também que tem o maior índice. Então, eu peguei essa questão de 2019.2 e aí ele vai falar: na palavra pescadores, o sufixo o, es, significa? Então, nesse caso, é uma questão até de interpretação também da própria palavra, né? Pescadores seria um ofício ou uma profissão. Não seria uma qualidade, não seria um agente de ação,
não seria um instrumento ou objeto, né? Então, o gabarito correto é a letra C. Uma outra questão também que a UVA cobra bastante é questões de sinônimo, né? Inclusive, nesse vestibular 2018.2 caiu uma questão de sinônimo e, assim como na maioria dos vestibulares, tem tido um alto índice. E aí eu selecionei essa questão aqui para vocês. A palavra escarnecido, em seu contexto semântico, não aceita como sinônimo. Letra A, que sofreu zombaria. Letra B, abandonado. Letra C, iludido. Letra D, ludibriado. Então, nesse caso, quando você se deparar com esse tipo de questão de sinônimo, você tem que entender primeiro qual é a palavra que ele está procurando, né? E o que a questão pede? A questão está pedindo qual a alternativa que não aceita. Então, não é a que aceita, é a que não aceita. Então, isso significa que todas as demais são sinônimas, menos essa, certo? Exceto essa. Então, nesse caso, escarnecido vai ter sentido de alguém que sofreu zombaria, de alguém iludido, de alguém ludibriado, só não de alguém abandonado. Então, o gabarito dessa questão é a letra B. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor um pouco sobre as questões que mais têm caído na UVA. Foquem nesse tipo de questão, tá? Deu para perceber que a UVA, ela cobra questões bem específicas mesmo, né, de língua portuguesa. Então, eu aconselho que vocês estudem muito questões de sintaxe, questões de sinonímia. Leiam bastante também para ajudar vocês nas questões de acentuação. E qualquer dúvida, claro, podem deixar aqui no comentário, né, aqui do vídeo. Podem ir lá no Instagram do canal, contatar a gente por lá, mandar a sua dúvida, tá? Então, vocês não estão sozinhos nessa. Então, é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!